Se tinha um tipo de retrospectiva que eu deveria fazer neste canal, é uma brevíssima retrospectiva de notícias, não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado que me acompanha, é sempre muito bem-vinda por aqui. E você pode me encontrar nas diferentes redes sociais. Você pode apoiar a produção de conteúdo no canal. Muito obrigada a quem vem apoiando o conteúdo. Você entra lá no apoia-se/Jana Viscardi ou então aqui mesmo no Clube de Membros do YouTube. E você pode também contribuir de outras formas, compartilhando esse vídeo, fazendo ele chegar a mais pessoas, deixando o seu comentário, a sua dica, a sua sugestão, enfim. E quando vai chegando o fim do ano, e a gente tá bem no finzinho do ano, é comum que as pessoas façam listas de coisas que são interessantes, ou então retrospectivas daquilo que aconteceu ao longo do ano. E eu decidi... Porque eu gosto, afinal de contas só pode ser isso, não é mesmo? Eu decidi fazer uma breve retrospectiva de alguns assuntos que foram abordados nos jornais, que me chamaram a atenção, e com isso trazer sugestões já para o 2024 para melhoria da maneira como as coisas estão sendo escritas. E veja... Eu não tô nem cobrando nada. Esse vídeo é de graça, a não ser que você ofereça aí o seu superchat ou algo assim. Mas caso contrário, tem ninguém ganhando nada com isso. Digo, financeiramente. A gente ganha em ampliar o nosso conhecimento, não é mesmo? Então vamos lá! Eu decidi separar alguns tópicos que me chamaram a atenção, que me despertaram a atenção, assim como despertaram a atenção de muita gente, da maneira como esses assuntos ou esses tópicos foram trazidos por diferentes jornais. A gente vai estar aqui dividido entre alguns tópicos centrais e o primeiro deles, você com certeza vai se lembrar, que são os obituários. Primeiro vamos falar um pouco o que é o obituário. Eu ainda estou devendo um vídeo só sobre obituários, aqui a gente vai dar só uma passadinha. O obituário, ele é um gênero textual em si mesmo, né? É um texto que é escrito para contar a trajetória de alguém que acaba de morrer. E você vai destacar pontos principais da trajetória dessa pessoa. E aqui a gente já tem uma questão interessante, né? Quem é que decide o que é que são os pontos principais da vida de alguém? Nos jornais, obituários, eles podem ser textos que já estão previamente escritos, que já foram encomendados e que vão sofrer alguns ajustes para serem publicados. Pode haver também textos que contam da trajetória de alguém, mas que não necessariamente vão ser entendidos pelo jornal como o obituário em si. Pode ser que haja um outro texto, assim quando a pessoa morre, que traga outras informações, que tenha um tom mais de homenagem mesmo, né, a quem faleceu. Mas é interessante, então, a gente entender essa prática de haverem textos que já estão meio pré-prontos para algumas pessoas, autoridades, enfim. Aí, o que aconteceu? Esse ano a gente teve perdas muito significativas na cultura, no jornalismo. E dentre as perdas, uma que eu me lembro muito bem foi o falecimento da Glória Maria, que aconteceu em fevereiro de 2023. E aqui a gente tem um elemento que não é necessariamente do obituário, mas que tem a ver com a trajetória e o que ela trazia como destaque na sua trajetória e o que se escolheu destacar assim que ela morreu. Glória Maria não costumava falar a própria idade. Ela não dizia mesmo a idade, era uma questão, não aparecia a idade dela. Quando Glória Maria morreu, surgiu uma matéria da Folha que se chamava Qual a idade de Glória Maria? Qual a idade de Glória Maria? Essa mulher mal tinha morrido e já tinha uma notícia, uma reportagem, uma matéria, sei lá, nem sei o nome que dá para esse texto, que tinha esse título. Qual a idade de Glória Maria? Ainda que não seja necessariamente o obituário, você perceber que um jornal não se furta em trazer como uma das primeiras notícias depois da morte de uma pessoa tão importante, querer revelar a idade dela ou especular sobre a idade dela, é de uma insensibilidade terrível e um jeitão caça-clique que é tão presente na realidade dos jornais. Então, eu quis trazer esse exemplo para mostrar para a gente justamente a dinâmica mesmo que os jornais operam, né? Você vai caçar um clique ali, então você faz de cara essa manchete. Meses depois, em maio, faleceu a Rita Lee, uma grande cantora brasileira,
que tem uma trajetória de muitas interações musicais, ela que ganhou vários prêmios, inclusive internacionais. Acho que o Grammy Latino, ela ganhou o Grammy Latino, por exemplo, e alguém muito importante para a cultura nacional, e que viveu diferentes fases nessa cultura, nessa sociedade, e também da sua própria experiência como cantora, enfim. E que quando foram lançar um texto falando sobre a trajetória dela, a manchete escolhida em um desses textos foi: Rita Lee, rebelde desde a infância, se deixou guiar por drogas e discos voadores. Se deixou guiar por drogas e discos voadores. E aí você pode me dizer, mas Jana, se ela teve em algum momento relação com as drogas, não deixa de ser verdade. Ah, se ela em dado momento acreditou em discos voadores, também não deixa de ser verdade. E aqui, veja só, eu repito algo que eu já venho dizendo há muito tempo. Há sempre diferentes maneiras de escrever uma mesma história, de escrever um mesmo texto, escolhas são feitas. E aí aqui acrescento, quando a gente está falando de jornais, hoje, um momento em que a atenção precisa ser caçada através dessa coisa do clique, de que chega primeiro, do que o circula mais. E nas redes sociais, muitas vezes as coisas circulam na base do ódio, da tensão, na mobilização mesmo dos afetos negativos. E não há dúvida de que os jornais também se valem dessa dinâmica para a produção das manchetes, que é aquilo que primeiro as pessoas leem e é aquilo que, na verdade, muita gente só lê, a manchete. Essa questão da disputa de atenção não é nova no jornal, nas revistas. É claro que quando você tem, por exemplo, algo numa banca de jornal, você vai querer escolher entre um e outro, embora hoje a gente não faça mais tanto isso. E para você escolher entre um e outro, você vai buscar aquilo que te chama atenção, ou pelo tema, ou pela maneira como está diagramado na capa, sei lá. Então, essa questão de despertar a atenção, em se tratando de um negócio, que quer que você compre de um e não de outro, que você coloque a sua atenção em um lugar e não em outro, vai fazer com que haja, sim, chamadas mais ou menos chamativas ou sensacionalistas. Isso, de novo, não é de hoje. Mas o que me chama a atenção nesse caso é que é reservado a algumas pessoas, algumas tantas pessoas, esse tipo de manchete. No caso da Rita Lee, tinha tanto a ser trazido e escolheram trazer justamente a relação delas com as drogas e a questão dos discos voadores. Porque isso perpetua também um estereótipo sobre o que é, uma coisa meio estereotipada mesmo do que é a cantora, destacando elementos que, embora sejam da sua trajetória, não são a carreira em si, tem mais relação com a sua vida pessoal do que com a carreira dela. E aí, de novo, você pode insistir e dizer que, bom, acontece, é assim mesmo. Eu não acho que seja assim. Eu acho que há diferentes maneiras de se fazer e escolhas são feitas em circunstâncias diferentes. E aí, eu já puxo a gente para um obituário que foi escrito, uma notícia que foi trazida sobre a morte de um figurão político americano que tinha um papel muito importante em uma série de guerras das quais os Estados Unidos participou. E este homem era uma figura, no mínimo, controversa, que inclusive ganhou um Nobel da Paz de maneira muitíssimo controversa, e que era um diplomata americano. Embora ele estivesse envolvido de maneira bastante negativa com guerras, violências absurdas com diferentes países, como foi que a manchete que vinha trazer um obituário, um relato da morte desse sujeito foi feita? Uma delas, né? Porque, de novo, são muitas, eu tô trazendo um exemplo. Morre Kissinger, diplomata americano aos 100 anos. Houve outras manchetes que diziam: morre diplomata, ganhador do Nobel da Paz, figura importante para a política americana, no máximo figura controversa. Teve um caso em que uma manchete dizia: Kissinger, criminoso de guerra. Gente, tive que mudar aqui porque eu tô editando o vídeo e eu vi que eu coloquei o nome super errado, era genocida americano, e não é. A manchete foi Kissinger, criminoso de guerra. Voltemos agora ao vídeo. Mas todas as demais peregrinavam um pouco em torno dessa coisa, diplomata, Nobel, destacando esses feitos, ou no máximo dizendo uma coisa meio controverso. Mas todo mais era uma coisa bem branda. Então, quando a gente vê
esses tratamentos diferentes que são dados às diferentes figuras, ao tipo de status que tiveram, ele, um diplomata, ela, alguém que trabalha com música, e a maneira como as informações são tratadas nesses diferentes contextos é interessante a gente pensar. E aqui, gente, eu não estou elaborando nenhuma teoria da conspiração, nada disso. Não existiu só essas manchetes, existiram outras, tudo isso precisa ser deixado registrado aqui. Mas eu acho interessante a gente pensar esses formatos possíveis, né, de você trazer muito tranquilamente uma manchete como essa para o caso da Rita Lee, e você ter zilhões de manchetes chamando o Kissinger de diplomata americano e falando que ele ganhou o Nobel da Paz. E sem destacar esses outros elementos que têm a ver com as violências que, a seu mando, entre aspas, de alguma maneira, que ele ajudou a articular, vamos dizer assim, né? Para além dos obituários, eu acho importante a gente sempre olhar a maneira como vai se falar sobre a violência contra a mulher. E este ano eu me lembro de 2 episódios envolvendo pessoas famosas, conhecidas do grande público. Um caso foi o caso de um agressor, né, de alguém que está sendo acusado de agressão, que foi o Daniel Alves, que está preso na Espanha. Com relação a este caso, me chamou a atenção a maneira como um jornalista fez uma manchete para falar sobre a esposa ou ex-esposa do Daniel Alves. E na época a manchete foi, eu até gravei um videozinho na época, radical atitude da esposa de Daniel Alves após sua prisão. E aqui, naquele momento, tinha me chamado muito a atenção o destaque por chamar a atitude dela de radical, pelo simples fato dela ter tirado fotos com o marido das redes sociais, enquanto, na verdade, ele estava sendo acusado de uma agressão gravíssima, ele continua preso até hoje. E o destaque ser dado, neste caso, para algo relacionado à mulher dele, que nada tem a ver com o que aconteceu. Então tem um lugar aqui de pensar esses enquadramentos, as escolhas que vão ser feitas para falar de um episódio de violência. E nesse caso, algo próximo da fofoca. Ai, vamos ver a maneira como a mulher dele tá lidando com essa situação. E aí você tira o foco de pensar a gravidade do que aconteceu, porque você pulveriza, você vai ter gente falando do episódio e tentando escrutinar tudo, trazer todos os detalhes de tudo, mas você vai ter gente pulverizando informação nessas outras brechas que nada tem a ver com o que é pensar, por exemplo, violência contra a mulher e a gravidade disso não só no Brasil, mas no mundo. Como se sentem autorizados os homens a agredir mulheres. Então você tira essa reflexão importante, que poderia ser mais aprofundada, e você vai pulverizando essa coisa meio de entretenimento. Que foi o que a gente viu, por exemplo, outro caso que eu também fiz vídeo sobre o assunto, um vídeo mais longo aqui no YouTube, que foi o caso do Alexandre Correia, ex-marido da Ana Hickman, que jornais começaram a repercutir esse episódio. E muito rapidamente, para além do problema das construções sintáticas e da escolha de vocabulário para falar sobre a notícia, como eu já falei em outros lugares, teve um elemento que eu destaquei também e que eu reforço aqui, que foi ir levando essas notícias para uma pauta de entretenimento, e inclusive com uma estética de entretenimento. E aí tentar cavar uma entrevista exclusiva com ele para ouvir o lado dele, e aí ele dizendo das dificuldades que estava enfrentando, e veja, esse cara é o suposto agressor, e ele está sendo tratado dessa maneira, tá tendo dado a oportunidade para ele falar 1 milhão de vezes em diferentes lugares, e essa falsa impressão que o jornalismo vai dar de que é só porque nós precisamos ouvir os dois lados de maneira igualitária. Quando, no caso, ao se falar de violência contra a mulher e violências de maneira geral, a gente já não tem esse lugar igualitário, porque você tem alguém que está sofrendo uma violência e que, inclusive, muitas vezes é desmerecida no seu relato ao trazer uma violência para público, que vai ter dificuldade de falar sobre isso, que vai tardar a falar sobre isso. Então o que os jornalistas vão fazer é ficar indo atrás desse indivíduo que está sendo acusado de agressão, e aí essa pessoa vai falando livremente, e isso vai recheando as páginas de fofoca, vai recheando esses espaços de entretenimento nas redes sociais, por exemplo, e nas editorias de jornais e revistas, quando na verdade a gente está tratando de casos que são
graves e violentos e que deveriam ser abordados mais uma vez com a profundidade que não são abordados, porque tudo fica muito nessa superfície e vai migrando para esse lugar de novo de um entretenimento. Então, me chama a atenção os casos de violência contra a mulher e eu deixo aqui um apelo, mais um convite, eu entre tantas mulheres que estudam isso, que se interessam pelo tema, que pedem para que os jornais sejam mais responsáveis naquilo que estão fazendo. Mas enquanto tem essa lógica do furo, eu tenho que ser o primeiro a falar sobre o assunto, enquanto houver essa coisa de vamos correr atrás de qualquer informação e essa espetacularização de tudo, fica impossível tratar esses temas da maneira mais adequada, da maneira mais aprofundada e cuidadosa. Então, é uma tristeza que seja assim, que as coisas aconteçam e não tinha como não trazer destaque. E é claro que aqui a gente pode seguir falando com relação aos casos de violência contra a mulher, sobre a maneira como isso é reportado no nosso cotidiano. Muitas mulheres morrem todos os dias porque parceiros matam mulheres, homens matam mulheres, mas muitas vezes o que se faz é usar a voz passiva, é não colocar o homem no centro, é usar substantivos muito curiosos para trazer este homem ou esta mulher para o centro. Então, são muitos os aspectos que a gente pode destacar aqui. E enquanto a gente só espetaculariza e transforma isso de alguma maneira em entretenimento, em conteúdo de entretenimento, a gente não avança nessa conversa, nessa discussão e na maneira de reportar esses episódios. Tem um outro ponto que eu queria trazer para vocês também, terceiro elemento, que tem a ver com guerras. Em 2023, a gente tem uma série de conflitos acontecendo em diferentes partes do mundo. Na mídia mais tradicional, a gente vê dois conflitos com maior destaque. Um deles é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou no início de 2023, e quando eu paro para pensar na maneira como se reporta essa guerra, eu só me lembro de Zelensky, presidente da Ucrânia, usando a camisetinha verde, a barba por fazer, e a maneira como os jornais compraram essa persona que ele construiu para a guerra, especificamente. Teve inclusive um editorial, acho que foi da Vogue, em que ele e a esposa posam na guerra. Sei lá, um editorial quase de moda. Então é muito interessante, eu fiz um vídeo sobre esse caso, e quando eu falo sobre isso não significa que eu estou ignorando a questão da Rússia, os problemas da Rússia, não é isso, mas é que como muitas vezes, nessas horas, as coberturas vão fazer algo como a favor ou contra, com pouca nuance na hora de reportar esses episódios, então você tem a mídia tradicional contra a Rússia, então ela tem que automaticamente abraçar o Zelensky. De alguma maneira, a sensação que eu tive é que o movimento foi esse. E aí, nesse vídeo que eu fiz para falar do Zelensky, eu mostro justamente o quanto as notícias vão validando esse lugar, dessa persona que ele construiu, do guerreiro pela nação, com pouquíssima profundidade, trazendo pouquíssimo o histórico dos dois países, trazendo, se não trazendo o histórico, mas sem aprofundar no que é a persona desse político, o impacto disso para a guerra, para a maneira como ele se posiciona sobre a guerra, para a maneira como ele se coloca na guerra. E aí, de novo, a gente volta para esse lugar dessa coisa rasa mesmo, e de novo, vai quase para um lugar de entretenimento, a maneira como... Não é entretenimento, mas em alguns momentos é quase como se fosse isso, é uma disputa, é o combate. Então você precisa encontrar aquele que você é a favor e contra, defender de alguma maneira, eu sei lá. Tem uma forma de fazer que me angustia muito, né? Que impede que a gente olhe para as coisas de maneira mais aprofundada. Pelo menos não nessas notícias que a gente vê cotidianamente sobre essa guerra. Eu acho que uma segunda guerra, que é impossível não falar sobre ela, que já é mais recente, já na metade do segundo semestre, se deflagrou. E dizer isso já é um problema, porque na verdade eu tô falando aqui do Estado de Israel e da Palestina. E quando a gente fala sobre isso, dizer que esse conflito surge agora é uma mentira. Mas quando a gente olha nas notícias, é como se fosse algo que acabou de começar e que começa com um ataque do Hamas numa festa em Israel. E aí o que vai se construir a partir daí nos jornais é justamente o discurso em torno do direito do Estado de Israel de se defender do Hamas. Como se não houvesse nada antes disso, como se não houvesse uma história que deveria ser coberta para que uma análise um pouco melhor do que essa pudesse ser feita. Aí a gente volta de novo para o a favor ou contra,
se você é a favor desse, se você é contra aquele. E aí é como se todos os palestinos se resumissem ao Hamas, como se o Hamas fosse toda a Palestina. E durante meses a gente vê os jornais construindo o discurso de tal maneira que é como se o Estado de Israel simplesmente pudesse fazer o que quisesse, uma carta completamente branca para fazer o que quisesse, porque sofreu um ataque do Hamas. Quando, na verdade, é até interessante pensar, por exemplo, quando houve a troca de reféns, a maneira como se falou sobre a troca de reféns é como se fosse algo corriqueiro e ok, joia, o que Israel faz, porque detém de maneira, inclusive, fora dos parâmetros legais, digamos assim, pessoas, muitas delas menores de idade, crianças, e essas crianças não eram chamadas de reféns, eram chamados de prisioneiros de Israel, enquanto você tem do outro lado sempre chamados de reféns. E aí é como se a guerra, mas aí curiosamente aparece esse episódio, né? Quando vai se falar do que o Hamas, das pessoas que o Hamas vai libertar, surge curiosamente o episódio de que Israel tem um monte de gente presa que não deveria estar presa. Pessoas palestinas. Então é interessante pensar também a maneira como aí essas informações vão chegando desencaixadas, porque é como se fosse então a normalização do que está sendo feito há muito tempo pelo Estado de Israel. E aí você encontra uma forma de justificar a partir do ataque do Hamas a Israel. Então, isso é um elemento muito importante e aqui eu já devo deixar registrado. Se você for ficar trazendo teorias da conspiração, se você trouxer uma postura aqui que é de violência contra os palestinos ou contra as pessoas que vivem em Israel, a gente vai ter um probleminha aqui e vai ser bloco. Observe que eu estou falando do Estado de Israel. Eu não estou falando de judeus, eu não estou falando de pessoas que vivem em Israel, eu estou falando do Estado de Israel. E isso eu espero que já demarque muito bem o lugar dessa conversa. É muito comum que ao falar sobre isso nesses termos, muitas vezes disse que essas pessoas são contra os judeus, então observe que não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando do Estado de Israel e da gravidade daquilo que vem cometendo. São mais de 17 mil pessoas mortas por Israel, muitos hospitais bombardeados, universidades, sempre com a justificativa de que tem alguma coisa do Hamas ali, e sem que seja possível, portanto, fazer qualquer contra-argumento, porque se o Hamas está ali, está todo mundo dizendo que tem direito de atacar, porque afinal de contas o Hamas, então é como se não fosse possível sequer discutir essa estratégia, e inclusive algumas delas consideradas crimes de guerra. Então, observe bastante bem a maneira como eu estou falando aqui, para você prestar bastante bem atenção no que é que você vai dizer. Eu sinto muito pelo que aconteceu desse ataque do Hamas, mas eu sinto muitíssimo a maneira como um Estado se legitima na violência, acompanhado de outros países que têm os interesses mais escusos possíveis, para seguir destruindo uma região, para seguir acuando, violentando grupos de indivíduos que vivem nessa região, que é o caso daquilo que vivem os palestinos. E a maneira como isso está aparecendo ainda hoje nos jornais é muito grave. E falar sobre isso, sobre a gravidade da força que vem sendo empregada, da violência que vem sendo empregada pelo Estado de Israel, não é o negar o direito à vida das pessoas que vivem em Israel. Isso é evidente, mas é sempre bom dizer. Esses foram os 3 tópicos que eu queria trazer para vocês. E aí agora o meu convite para esse quarto momento é para a gente pensar nas ausências. Você já traz aqui embaixo o que você considera como ausências significativas daquilo que não foi reportado como você acha que deveria ser reportado. Eu vou trazer aqui alguns poucos exemplos, porque a gente não pode esquecer das ausências, sabe? Não é só aquilo que aparece, é aquilo que não aparece. Nem tudo ganha destaque. Posso começar, por exemplo, pensando quais são as guerras que ganham destaque, né? Conflitos, por exemplo, que porventura acontecem no continente africano. Que tipo de destaque reflexivo, que tipo de ponderação é feita sobre esses conflitos e com que destaque isso aparece nos jornais? Isso só porque eu me lembrei da questão da guerra agora, mas só para dar um exemplo mesmo. Com relação às ausências, eu me lembro, por exemplo, da questão da fumaça em Manaus. Pessoas que vivem em Manaus respiraram essa fumaça por semanas. Então, que tipo de destaque foi dado e com que frequência foi dado esse destaque? Eu acho que um outro episódio que é recorrente, infelizmente, tem a ver com o que são chamadas de ações da polícia em diferentes comunidades no Rio de Janeiro e o impacto que isso tem na vida das pessoas que vivem nessas comunidades. Então, quantas vezes as crianças da Maré, da Rocinha, pode aí eleger
ponderar, pontuar uma comunidade no Rio de Janeiro, quantas vezes essas crianças ficaram sem aula por conta dessas ações da polícia nas comunidades, famílias não puderam sair de casa, pessoas não puderam ir trabalhar em função disso. E qual o destaque que isso teve no Jornal Nacional? As mortes que vêm acontecendo, por exemplo, na Bahia, em função também de violência policial e de confrontos variados. Como é que isso tem aparecido? Qual o destaque que isso ganha? Esses são só alguns exemplos que eu queria trazer para vocês e vocês podem trazer outros, né? De novo, não significa querer monopolizar o debate com apenas um assunto, mas é pensar que há elementos que ganham destaque. Escolhe-se dar destaque a uma coisa ou outra. É muito comum que se diga, não, mas isso tem que falar. Certo, mas tem que falar quem é que tá determinando, entre aspas, o que tem que falar, né? De que maneira se escolhe o que vai falar? Então, as ausências, elas são muito representativas. A mudança climática, vem se falando sobre o tema, mas de que maneira? O que é que falta nesse debate? E aí a gente volta para esse aspecto da profundidade com que os temas são discutidos. Então, para a gente fechar esse 2023 com notícias incríveis, eu quis trazer um pouco desse panorama de alguns dos pontos que me chamam a atenção e que me interessam como tema. Você pode ter outros pontos que te interessem como tema e que você gostaria de destacar aqui, porque há muitas coisas graves acontecendo, assim como também há coisas boas acontecendo que nem sempre são reportadas. E você pode então trazer e deixar aqui quais são os tópicos que você acha que não ganharam o destaque que mereciam, em especial, e isso é importante destacar, para pessoas que não moram no Rio e em São Paulo. Ainda que episódios graves que acontecem no Rio também não ganham o destaque que deveriam, e em São Paulo também. Mas todo o restante do Brasil, de alguma maneira, por alguns tantos jornais, é quase considerado como periférico. Não, isso aqui não aparece. Então, eu te convido a trazer aqui um pouco do que você viu por aí, que achou que merecia mais destaque e não ganhou. Eu agradeço a sua audiência para esse vídeo, para a gente fazer essa reflexão, e fica como um convite também para a gente pensar de que maneira a gente fala sobre esses e outros tantos assuntos em 2024, né? Como eles podem ser abordados, de que maneira? Você como jornalista, quais são as ferramentas que você tem para pensar outras formas de fazer o que você faz? E essa mudança não é uma mudança que dá no individual, né? É uma mudança que tem a ver com estruturas também. É uma mudança que tem a ver com formação de jornalista, é uma mudança que tem a ver com a maneira como os jornais atuam e como não mudam e como demoram a mudar. O jornalista é apenas uma das figuras que contribui para pensar essa prática, né? Mas para lidar com casos tão graves de maneira mais cuidadosa. Cuidadosa nesse sentido de um olhar que sai dessa lógica hegemônica, que muitas vezes culpabiliza, escolhe um lado contra o outro, cria essa dinâmica de combate, e de entretenimento em vários assuntos que são sérios. Então, minha gente, um beijão para vocês que me acompanharam até aqui esse vídeo. Tchau, tchau!